Então vem para mais uma decoração de bolo aqui comigo, e na verdade vai ser duas decorações de bolo. Oi, pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa, e hoje eu vou mostrar para vocês esses dois pedidos que saíram aqui na confeitaria. Como eles são bolos mais simples, a decoração mais delicadinha, só que simples, sem topo, eu resolvi colocar os dois num vídeo só para trazer aqui para vocês. Então vamos começar com esse primeiro pedido. É um bolo de 2 quilos. O meu bolo de 2 quilos eu faço ele na forma de 20 de diâmetro por 10 de altura. E ele tem duas camadas de recheio e 3 discos de massa. O meu bolo de 2,5 kg eu também faço nessa mesma forma, só que aí ele é um bolo mais alto. Então ele acaba tendo 3 camadas de recheio e 4 discos de massa. Para esse primeiro pedido, a cliente ela tinha um tema que era Roblox, só que ela já tinha o topo na casa dela. Ela sempre encomenda comigo. Tem vários vídeos aqui do canal de bolos que ela encomendou, tanto para o açougue, né, dela, né, ela tem um boutique de carne, quanto para cunhado dela, para as crianças dela lá. Enfim, tem bastante conteúdo aqui dessa mesma cliente, que foi os bolos que a gente fez para ela. E esse aqui não vai ser diferente, só que dessa vez ela não pediu o topo, mas a decoração vai ser fofinha do jeitinho que ela queria, tá bom? Então a gente vai começar batendo um chantilly na cor rosa, porque o fundo desse bolo vai ser todo rosinha. E depois a gente vai vir fazendo um trabalho a mais ali, simulando um muro. Então eu vou mostrar tudo com mais detalhe para vocês daqui a pouquinho. Então depois a gente bater o nosso chantilly, a gente coloca na manga de confeitar. Pra chantilly, eu utilizo as mangas descartável, tá bom? Que elas são bem baratinhas, gente. Eu compro, acho que pagou 10, 12 reais, uma coisa assim, em 100 unidades. E elas são descartáveis, porque aí facilita um pouco na produção. Tem umas que são mais reforçadas, que eu uso para recheio, então eu acabo lavando, utilizando várias vezes, mas depende também. Se for uma semana que tem muito pedido, e mesmo que elas sejam firmes, às vezes a gente dá uma descartada para facilitar um pouco. Mas enfim, aí depois que eu coloquei o chantilly na manga de confeitar, a gente vai passando no bolo. Sempre começa das lateral, finaliza no topo, porque assim fica mais fácil. E depois a gente vai alisar as laterais e o finalizando com o topo. O que aconteceu aqui? Eu tava com pouco chantilly, eu não quis bater mais, porque esse cliente específico, ele também não é muito fã de chantilly. Tem alguns clientes que eles não gostam de chantilly. Eles gostam da decoração, mas o chantilly em si não. Então, o que que eu faço? Eu coloco um pouco só de chantilly e bato só um pouquinho, até porque vai vir uma outra camada na cor azul, como eu falei pra vocês, simulando o muro. Então, pra não ficar uma camada muito grossa, a gente passa só um pouquinho. Se você fizer isso com a manga de confeitar, é até mais fácil, porque você consegue dosar certinho. Você corta a pontinha da manga de confeitar pequenininha, vai passando por todo o bolo, acabou. Você consegue ver visivelmente a quantidade que você colocou. E quando você passar a espátula, automaticamente você vai retirar um pouquinho, tá bom? E esse excesso você joga tudo no topo e depois alisa, que aí fica bem facinho. Aí a parte de cima do bolo, ou você deixa liso, ou você faz uma espiral. Tem N possibilidades de você fazer esse modelinho aqui. E depois que a gente fez esse fundo rosa, a gente vai colocar um pouco do chantilly azul. Aí é que você tem que ter um pouco de cuidado com o quê? Esse chantilly azul, ele tem que estar um pouquinho mais molinho que o que está embaixo, no caso rosa. Porque se ele tiver um pouco mais firme, talvez quando você for passar a espátula para deixar liso, ele vai arrancar o de baixo. Isso vai dar um trabalhão. Porque aí você vai ficar tentando deixar o bolo reto, não vai ficar. Aí quanto mais você mexe, mais ele faz buraco no bolo. Então, assim, deixa esse chantilly que vai sobrepor o outro, mais lisinho, mais maleável. Se você vê o que ele tá ficando um pouquinho poroso antes de aplicar no bolo, já hidrata com um pouco de leite condensado, ou um pouco de creme de leite gelado, ou até mesmo o próprio chantilly, tá bom? Só tenta tomar cuidado também pra vocês também não deixar tão mole. Porque como a gente vai fazer o trabalhinho com o bico, na verdade, o trabalhinho com o bico não, com a pontinha do palito de churrasco, ele também tem que estar num ponto bacana pra ficar o desenho. Porque se você deixar muito, muito molinho, ele não vai ficar legal, não vai ficar o desenho certinho. Aí a parte do muro, como eu falei pra vocês, ela me pediu azul, porque o tema era Roblox, só que era pra menina. E ela me pediu esse muro azul. O que que você vai fazer? Segura a bailarina e posiciona a mão paradinha e você vai girar, vai fazer primeiro os riscos na lateral. Depois que você fizer esses riscos, aí vem um trabalho que é mais chatinho, que aí você vai ter que simular os tijolinhos um a um. Aí começa a primeira fileira, que vai ser a de baixo, depois vai pro meio e finaliza em cima.
Quanto mais alto o bolo for, maior você consegue fazer essa carreirinha do muro, porque aí fica legal. Agora, se é um bolo mais baixo, que nem esse daqui, como é um bolo de 2 quilos, o meu bolo de 2 quilos ele é um pouquinho mais baixo. Aí eu também não podia fazer um muro muito alto, que senão fica desproporcional. Principalmente quando ela vir colocando o topo, porque ela tinha me mandado a foto que ia ter uma imagem na frente, ia ter alguns elementos na parte de cima. Então, por isso eu optei por fazer dessa forma. Então, o nosso primeiro bolinho, gente, foi esse. Como eu falei pra vocês, a decoração vai ser bem simples, porque a cliente vai colocar o topo na casa dela. E os bolos sem topo, né, eles ficam parecendo que tá faltando a roupinha deles ali, tá faltando algo a mais. Mas enfim, gente, eu queria trazer pra vocês porque eu gravei e foi um pedido que saiu aqui na confeitaria. Então, esse foi o nosso primeiro bolo. E já já eu vou mostrar pra vocês toda a produção do segundo pedido. E sobre esse segundo pedido, que vai ser o nosso bolo de 1,5 kg, eu faço ele na forma de 15 de diâmetro por 10 de altura. E esse de 1,5 kg, ele tem 3 camadas de recheio e 4 discos de massa. Então, os meus bolos de 1,5 kg, 2,5 kg, 3,5 kg, eles sempre têm 3 camadas de recheio e 4 discos de massa, porque aí eles são bolos altos. Agora, se é 1 kg, 2 kg, 3 kg, aí sim ele tem apenas 2 camadas de recheio e 3 discos de massa, tá bom? Foi dessa forma que a gente optou por estar fazendo aqui na confeitaria e dá certo até hoje. Esse pedido aqui, se vocês olharem os vídeos que tem no canal, tem muitos modelinhos dessa mesma decoração de bolo, só que com topos, com temas diferentes, porque foi um modelinho de bolo que agradou muitos dos nossos clientes aqui. Eu fiz tanto na cor rosa quanto na cor azul. Tem até ele mais coloridinho também. Tem muito modelo inspirado nesse aqui. O cliente gostou e falou assim: ah, eu quero esse mais com tal cor. Eu quero esse mais com tal topo. Então, enfim. Mas ele é bem simples de fazer. A gente começa passando o chantilly branco. Começa no mesmo esquema. Vai passando pela lateral, finaliza na parte de cima. Passa uma espátula de textura. Aí aqui você pode usar a espátula que você quiser. No caso aqui eu tô usando a espátula lisa. Depois a gente arruma o topo e as esquinas vai ficar imperfeita. Aí você vai voltando, vai sempre fazendo dessa forma. Arruma a lateral, ficou feia as esquinas em cima, arruma em cima. Se ficou ruim ainda as lateral, aí vai invertendo. E assim vai até você deixar o bolo totalmente liso, tá bom? É bem repetitivo mesmo essa parte, mas não é difícil não, tá bom? Se você deixar o ponto do chantilly num ponto bacana, que não esteja poroso, poroso é o quê? Cheio de furinho, que vai dar trabalho de aplicar no bolo, vai dar certo. Agora, se você viu antes de aplicar no bolo que ele tá poroso, então você nem aplica. Já hidrata aí, que nada mais é, como eu falei pra vocês, coloca um pouco de creme de leite, um pouco de leite condensado ou o próprio chantilly gelado ali, sem estar batido. Que aí você consegue hidratar ele e ficar bonitão. Isso eu faço muito, principalmente na parte quando a gente vai sobrepor a cor, que é o caso desse daqui também, ó. Eu tinha um restinho de chantilly ali, na cor branca, coloquei o tom de azul, porque a gente vai fazer um degradê nesse bolo, só que o degradê a gente vai passar por cima do branco. Então, para fazer dessa forma, a gente hidrata bem o chantilly para não arrancar o de baixo, é o mesmo esquema do primeiro bolo, tá bom? Então, eu passei uma espátula de textura para ver se estava ficando legal, porque ele todo branquinho eu achei muito simples, porque eu não sei na cabeça de vocês, mas na minha, quando o bolo não tem o topo, ele fica muito simples, então eu quero sempre fazer um detalhe a mais, fazer alguma coisa a mais, para ele ter uma carinha ali de um bolo decorado. Então, como tava muito simples, liso, e os bolos que eu tenho desse mesmo modelo aqui no canal, eles são liso, esse aqui eu optei por passar uma espátula de textura, que aí é esse fundo branco que vocês estão vendo. E agora a gente passou o chantilly na cor azul, como eu falei pra vocês, deixei ele mais molinho. Só que aqui eu vou deixar ele mais alto, porque a intenção é deixar só um pouco da faixa branca, só um pouco dessa faixa azul claro, e eu vou fazer mais uma tonalidade, tá bom? Desse mesmo azul, só que um pouquinho mais claro pra fazer um degradê, no caso aí, com duas cores de azul e um fundo branco. Deu pra entender? É simples, gente, parece confuso, parece que vai dar muito trabalho, mas não dá não. Aqui na parte de você deixar liso a parte azul, você só toma cuidado para você não encostar no fundo branco, porque senão você vai ter que refazer. Então, assim, só não encosta muito a espátula para retirar esse chantilly do bolo. Tenta ali manusear o mínimo possível e se você tiver dificuldade, você pode pegar essas espátulas de mão, que eu acho que é até mais fácil do que você vir com a espátula branquinha que eu tava utilizando, que aí facilita um pouco também. Tá bom? E aí você não corre risco de encostar no bolo. E toma cuidado para não encostar a mão também, porque já aconteceu da gente encostar a mão quando tá finalizando ali o pedido. Gente, dá uma dor de cabeça de refazer tudo. Mas enfim, gente, como eu falei pra vocês, eram duas decorações simples e rapidinha.
O nosso vídeo já tá chegando ao final. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, nem que seja uma carinha, porque isso ajuda o canal a crescer cada dia mais. Tô soltando vídeo aí 3 vezes na semana pra vocês, então tem muito, muito conteúdo pra vocês assistirem. E se inscreve no canal, compartilha com alguém esse vídeo que tá aprendendo ou que gostou do modelinho, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.